E aí, gente, tudo bem? Nessa videoaula, eu vou introduzir para vocês o conceito de derivadas, né? Explicar de onde vem, por que ele é estudado, e até o final da aula ainda a gente vai resolver um probleminha. Resolver um problema não, né? Calcular uma derivada usando a definição que a gente vai aprender nessa aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Beleza, gente. Então, basicamente, a gente vai ver durante essa aula da onde surge, o que é a derivada, mas eu já adianto para vocês. Ó. A derivada de uma função, num certo ponto A, é esse limite aqui. Ó. Limite quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Esse é um limite que surge de modo natural, dentro da geometria e também na física. Lá na nossa primeira aula de limites, se não me engano, eu comecei com limites desse tipo, para explicar do porquê do estudo dele. Na geometria, surge principalmente para descobrir a inclinação de reta tangente. Então, por exemplo, eu tenho uma função com um gráfico e quero saber qual que é a equação de uma reta que tangencia esse gráfico num certo ponto. A gente usa derivadas e a derivada surge desse limite aí. Na física, esse limite também aparece quando a gente quer calcular, por exemplo, a velocidade instantânea de um objeto. E a gente vai explicar. Então, nessa videoaula eu vou abordar essas duas coisas. Ó. Como que a gente determina a equação de reta tangente, e aí vai verificar que esse limite aparece. E também verificar como que a gente calcula a velocidade instantânea do objeto, se eu tiver a função que descreve a posição dele, na física, e vai ver que esse limite aparece também. Certo? E é por isso que a gente define que esse limite, como sendo um limite importante, a gente define como sendo a derivada de uma função num certo ponto. Então, primeiro, vamos abordar a reta tangente. Basicamente, imagine que você tem o gráfico de uma função e aí você quer a reta que tangencia esse gráfico num ponto A, f de A. O x valendo A e aí o gráfico dela, com certeza o y vai valer f de A. Né? Assim que a gente define a função. Se você sabe um ponto que essa reta passa, para você determinar a equação dela, faltaria só saber a inclinação que ela tem. Certo? Coloquei aqui uma figurinha, ó. Imagina que você tem então um gráfico de uma função, ó, tem preto aqui, e você quer saber a reta que tangencia esse gráfico passando pelo ponto P. Tá vendo todas essas retas azuis que aparecem aqui? Todas elas passam pelo ponto P, e cada uma tem uma certa inclinação. A inclinação que a gente vai querer para a reta tangenciar esse gráfico é o que a gente vai chamar de derivada daqui a pouquinho. E se a gente soubesse a inclinação, a gente conseguiria descobrir rapidamente a equação da reta. Né? Lembra dessa fórmula aqui, ó. Vocês devem ter visto lá em geometria analítica, no ensino médio ainda. Y menos y0 igual a mx menos x0. x0 e y0 é o ponto onde a reta está passando, que seria o nosso ponto P aqui, ó, na figura. O que ficaria faltando para determinar é só esse m, o nosso coeficiente angular. E como que a gente pode obter esse coeficiente angular? Então, ampliei um pouquinho a figura. Ó. Basicamente, pense em todas essas retas que passam pelo ponto P do meu gráfico. E aí eu coloquei que ela passa também por um outro ponto do gráfico, que eu chamei de Q. Então, essa reta aqui, por exemplo, a que eu estou apontando com o mouse, é uma reta secante ao gráfico, não é uma reta tangente. Mas conforme esse ponto Q vai se aproximando do ponto P, a reta vai mudando a sua inclinação e vai ficando cada vez mais próximo de uma inclinação da reta que tangencia. Então a gente pode falar que, para calcular a inclinação da reta tangente, a gente faz o ponto Q tender ao ponto P. E essa coisa de tender a um valor, a gente viu em limites. Basicamente, a gente estudou limites para aprender a calcular derivadas. Certo? Como é que a gente calcula a inclinação, ou na verdade, o coeficiente angular de uma reta? Esquece por enquanto que seria da reta tangente. Se eu tenho dois pontos, ó, um ponto P, que tem x igual a A, e o y f de A. E um ponto Q, que tem x valendo o próprio x e y f de x. A inclinação, o coeficiente angular, não é a inclinação. A inclinação é o ângulo, né? O coeficiente angular dessa reta, vocês devem também ter visto em geometria analítica, que é
ΔY por ΔX. Diferença dos y dos dois pontos sobre a diferença dos x. Nesse caso, a diferença dos y é f de x menos f de a. Está aqui, ó. E a diferença dos x é o x menos a. Diferença desses valores. Então, fazendo essa fração, a gente obteria o coeficiente angular de uma reta, que passa por P e Q. Para a gente ter a inclinação da reta tangente, a gente está fazendo o ponto Q tender ao ponto P, não é? O ponto Q está tendendo ao ponto P. Isso significa que o x está tendendo ao valor A. Então a gente pode falar que a inclinação da reta tangente, ó, na inclinação, o coeficiente angular da reta tangente é o limite daquela fraçãozinha que a gente tinha chegado. De quando o x tende a A, de f de x menos f de a sobre x menos a. Seria o ΔY pelo ΔX quando o x tende a A. Beleza? E olha a notação que a gente vai usar para esse coeficiente angular da reta tangente. É um f' de A. F de A é o ponto, é o y do meu ponto aqui, né? E a gente coloca esse linha para indicar que é o coeficiente angular da reta que passa ali. Tudo bem? E é a notação que a gente vai usar para derivadas. Esse limite aqui é chamado de derivada da minha função no ponto x igual a A. Certo? E aí, se a gente calcular esse limite, então, ó, a gente vai estar calculando o coeficiente angular da reta tangente. E aí, sabendo o coeficiente angular, é só tacar naquela formulinha do ioiô michôchô, né? Y menos y0 igual a mx menos x0. O x0 e o y0 seria o a no x0 e o f de a no y0. Certo? E a inclinação aqui, o coeficiente angular, é f' de a. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo. Então, pensa nessa função x². Peguei uma função bem simplesinha aqui. Inclusive, essa questão acho que a gente resolveu também na nossa primeira aula de limites. Só que lá a gente não sabia calcular o limite ainda. A gente foi mais por uma ideia intuitiva, que a gente vai conseguir calcular já. Então, ó, seja f de x igual a x². Que eu já até coloquei o gráfico dela, seria esse traçado azul aqui. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto 1, 1. É a aplicação direta do que a gente acabou de ver. Até fiz a figurinha aqui, ó. Então tem o ponto 1, 1. E de fato, quando o x é 1, o y fica 1 ao quadrado, que é 1. Então esse ponto realmente faz parte dessa curva azul aqui. E eu quero saber a inclinação não, eu quero saber a equação dessa reta vermelha, que tangencia o meu gráfico no ponto 1, 1. Bom, se eu já sei o ponto que ela passa, falta só descobrir o coeficiente angular. E a gente viu que o coeficiente angular a gente pode calcular com esse limite. Lembra que o limite lá, ó, deixa eu voltar aqui. O limite é sempre, ó, f de x menos f do ponto em cima, e embaixo é o x menos o ponto. Então, nesse caso, o nosso x, eu quero a equação da reta tangente no x igual a 1. Então, fica f de x menos f de 1. E embaixo, x menos 1, com o x tendendo a 1. Beleza? Então, fica desse jeito. No lugar do f de x, eu vou colocar a fórmula da nossa função nessa questão aqui, que é o x². Então, fica x² menos o f de 1, seria trocar o x por 1 aqui, que é 1 ao quadrado, 1. Então, fica desse jeito, ó. No lugar do f de x fica x², no lugar do f de 1 fica 1, e o resto manteve igual estava antes. Agora, esse limite, repare, eu não posso fazer substituição direta, porque senão ficaria 0 sobre 0, mas eu posso fatorar isso aqui de cima como uma diferença de quadrados. X menos 1 vezes x mais 1. Que aí consigo cancelar com x menos 1 de baixo, e aí x tendendo a 1, posso trocar aqui, ó, fica 2. Fica 1 mais 1, que é 2, né? Então pronto. Descobri qual é o coeficiente angular da minha reta vermelhinha. Eu sei o ponto que ela passa, e sei o coeficiente angular, é só usar o ioiô michôchô. No lugar do x0 e do y0 eu vou pôr o 1, e no lugar do m aqui eu vou pôr esse 2. E aí, fazendo distributiva, passando para lá, ó, esse menos 1 e tal, a gente chega nessa equação aqui, ó.
A equação dessa reta vermelhinha, que tangencia o gráfico da função x² no ponto 1, 1, é 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Tudo bem? Então, uma das utilizações da noção de derivada, desse limite aí que a gente vai definir daqui a pouquinho, de um modo mais formal, que é a derivada, é em retas tangentes a uma curva. E essa é a principal utilização. Mas também a gente pode ver como uma velocidade instantânea. Imagina o seguinte, tem uma função do tempo, ó, uma posição de uma partícula é uma função do tempo. Então imagina que essa partícula está em cima de uma linha reta. Imagina que é uma estrada retilínea, certo? E aí você tem um carro ali. Pensa que o carro é a partícula. Esse carro pode ir mais rápido, mais devagar, pode voltar, ir para frente e tal. E você vai anotando, por exemplo, e faz uma função com isso. Em função do tempo, no segundo igual a 1 ele estava em tal posição. Em 2 segundos estava em tal posição. 3 segundos tal posição. Vai anotando, vai formando um gráfico. Certo? Anota uma função aí. Se você quer calcular a velocidade média desse carro, dessa partícula, a gente faz diferença dos espaços percorridos, né? O espaço percorrido sobre o tempo que demorou esse percurso. Basicamente seria isso aqui, ó. Velocidade média é a diferença dos espaços, ou seja, a posição que ele estava no tempo t menos a posição que ele estava no tempo t0, que eu chamei aqui, sobre a diferença dos tempos, t menos t0. Se eu quero saber a velocidade instantânea e não a velocidade média, o que eu faço? Eu posso pensar que esse tempo t0 está tendendo para um tempo t. Então, o limite quando t tende a t0, ou seja, quando a diferença do tempo fica muito pequenininha, tende a ficar zero essa distância, a gente tem a velocidade instantânea. E olha só, o limite que aparece é um limite muito parecido com o limite que a gente viu agora há pouquinho. É o mesmo tipo de limite. Certo? Então a gente define. Vou ler com vocês a definição que eu escrevi aqui. Ó. Seja f uma função e p um ponto de seu domínio. O limite de quando x tende a p de f de x menos f de p sobre x menos p, quando existe f finito, denomina-se derivada de f em p e indica-se por f' de p. Então a nossa derivada é esse limite que a gente está falando até agora, ó, é a nossa derivada que tem essa notação, f' no ponto p. Se f admite derivada em p, então diremos que f é derivável ou diferenciável em p. Então você pode usar, se a função é derivável no x igual a 1, ela é derivável em x igual a 2, ou diferenciável, você pode usar os dois nomes. Certo? Agora, às vezes a função vai ser derivável não só num ponto específico, ela num conjunto de pontos. Então a gente pode falar que a função é derivável nesse conjunto A. Ou se a gente falar só simplesmente que a função é derivável, significa que ela é derivável em todos os pontos do domínio. Então, tal função é derivável, significa que se eu pegar qualquer ponto do domínio, dá para fazer a derivada. Porque a gente vai ver também mais para frente que tem algumas funções que não dá para calcular a derivada em alguns pontos. Certo? Por isso que é importante a gente ver. Se eu falar derivável, é derivável em todo o domínio. Se eu falar derivável em tais pontos, ou derivável num conjunto, a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Agora, tem uma outra maneira de eu definir a derivada também. Então a gente viu a derivada com essa definição. Limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p sobre x menos p. Eu posso fazer uma troca de variáveis aqui, ó, e chamar de h o valor x menos p. Vou fazer essa troca. Então, no lugar do x aqui, ó, eu passo o p para lá, fica h mais p, né? Ou p mais h. Aqui eu vou deixar o f de p. O x menos p que aparece aqui embaixo na fração, eu troco por h. E quando o x está tendendo a p, se o x está tendendo a p, ele vai tender a zero essa diferença, né? Então o h tende a zero. Então eu fiz essa troca de variável. Então eu estou escrevendo o mesmo limite com um outro formato. Esse outro formato, às vezes, pode ser mais interessante, em alguns casos, de calcular. E se eu trocar esse p aqui por x, a gente chega também que a função derivada pode ser calculada assim. Ó. Normalmente, quando você quer calcular
a derivada... Agora que vai uma dica, ó. Se eu quero calcular a derivada de uma função num x específico, por exemplo, qual que é a derivada dessa função no x igual a 2? Que aí eu já penso em derivada como sendo o coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu quero no x igual a 2, você usa essa fórmula aqui, essa primeira, que é a definição. Agora, se você quer calcular uma função genérica para qualquer derivada em qualquer x, que aí depois é só trocar. Se eu quero x igual a 2, troco x por 2. Se eu quero igual a x a 5, x igual a 5, é só trocar o x por 5. Se você quer calcular a função derivada, aí você usa essa aqui. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo para terminar a aula. E eu vou usar essa segunda aqui, ó. Sendo f de x igual a x², determine a função derivada. Ou seja, determine f' de x. Então, basicamente, ó, a gente, no primeiro exemplo dessa aula, que a gente queria calcular a reta tangente a uma curva, e era dessa mesma curva aqui, né? Mesmo gráfico de x², a gente calculou a derivada dela, só que no x igual a 1. Se eu não me engano, foi no 1, né? E a gente viu que a inclinação dava 2 lá, o coeficiente angular dava 2. Agora eu quero não x igual a 1, eu quero a função derivada. Eu quero uma função que me forneça a derivada para qualquer ponto que eu quiser. E aí eu vou usar a relação que a gente acabou de ver ali atrás, né? Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. F de x mais h é só trocar o x que aparece aqui por x mais h. Então vai ficar x mais h ao quadrado. Menos f de x fica menos x². Tudo bem? F de x mais h significa troca o x que aparece na minha função por x mais h. Troquei. Era x², ficou x mais h ao quadrado. Menos o f de x, que a expressão já está dada, sobre h. Agora vamos fazer o quadrado perfeito aqui, ó. Vamos fazer o produto notável. Isso aqui fica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fica assim. Menos x² sobre h. x² pode cancelar com menos x². O que sobrou aqui em cima, ó, eu posso colocar o h em evidência. Aí fica h que multiplica 2x mais h. E aí eu posso cancelar o h de cima com o h de baixo. Olha que beleza. Quando o h tende a zero, isso aqui vai tender a 2x. 2x simplesmente. H tendendo a zero, 2x. Repare que aqui o x não é a minha variável. Pensa que o x não é a variável aqui. O que está variando, o que está tendendo a zero é o h. O x está lá, por tá. E aí você chega então que a derivada, ó, num ponto x é 2x. Por isso que lá atrás, a gente chegou aqui no ponto 1, a derivada era 2. Se eu colocasse no ponto 5, a derivada seria 2 vezes 5, seria 10. É o dobro. Certo? Essa é uma propriedade dessa função. A derivada dela é sempre 2 vezes o valor do ponto que você quer. Qual que é a derivada em x igual a 7? 14. Tudo bem? Então, esse aqui, o bom de conseguir a função derivada é que você consegue a derivada depois de todos os pontos que você quiser. Você não calcula para um ponto específico só. Tudo bem, gente? Então, com esse exemplo aqui, a gente encerra essa primeira videoaula. Essa daqui era mais para falar sobre a definição de derivadas, né? E até fazer um exemplinho aqui no final. E na próxima videoaula a gente vai ver mais exemplos de como calculo derivadas a partir dessa definição. Depois a gente vai ver, mais para frente, fórmulas prontas já para essas derivadas. Mas é importante a gente pelo menos calcular algumas pela definição para a gente trabalhar esse conceito, principalmente se ainda não ficou tão claro para vocês. Tudo bem? Então, até mais. Tchau para vocês.